Apocalipse, capítulo 21, dos versos de 1 a 8. Todos acharam? Amém? Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Graças a Deus. O que nos motiva a continuarmos vivendo a vida cristã diante, muitas vezes, de tantas dificuldades? O que motiva você e o que motiva a mim a continuarmos nessa maravilhosa jornada que é a vida cristã, mas que muitas vezes é árdua, é dura, é difícil? Toda pessoa, todo mundo é regido por sonhos. Diz o poeta que quem para de sonhar, para de viver. Quem para de sonhar, para de viver. Se muitas vezes nós não temos objetivos, não temos metas, não temos sonhos, nós muitas vezes murchamos. Esse é o pensamento do mundo. Eu lembro uma vez, e eu vou ter que confessar esse pecado aqui, minha esposa está aqui hoje, né? Então vamos lá. Eu lembro uma vez lá em Praia Grande, minha esposa havia viajado para Brasília, estava lá pastoreando a igreja, e eu estava sozinho, eu peguei minha bicicleta, eu tinha acabado de comprar a bicicleta, falei: rapaz, eu vou dar uma pedalada, eu vou até a próxima cidade ali, a próxima cidade indo em direção ao sudoeste de Praia Grande é Mongaguá. E eu achava na minha cabeça que era muito perto Praia Grande de Mongaguá e do bairro onde eu estava ali, que era a Vila Caiçara. Peguei minha bicicleta, rapaz, olhei aquela ciclovia linda, o dia estava parecido com esse, meio nublado, mas eu falei: vou encarar. Peguei a bicicleta e comecei. Rapaz, e Mongaguá não chegava nunca. 1, 2, 3 quilômetros, 4, 5, 6, 7. Quando chegou no 8º para o 9º, cheguei em Mongaguá. E quando eu cheguei em Mongaguá, começou a soprar um vento forte. Começou a cair aquela garoa. E aí eu comecei a pedalar no retorno, e aquilo foi me desanimando. E eu falei: Senhor, e agora? Para o vento, e o vento não parava. Fui lá na frente do mar, e o vento não parava. Eu falei: e agora, como é que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho como voltar, não posso colocar a bicicleta dentro do ônibus, eu vou ter que pensar numa forma de voltar. E aí eu pensei no objetivo, porque quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, a gente consegue concluir os nossos percursos. E eu pensei na minha cabeça: quando eu chegar em casa, pegarei o telefone e vou pedir aquela pizza de calabresa com mussarela. Rapaz, na hora, pastor Paulino, veio um raio de energia assim, ó. E aí comecei aquela pedalada e rapidamente cheguei no meu destino. E aí peguei o telefone e liguei para a pizzaria. Não adiantou nada, né, os 14 quilômetros de pedalada. Mas o fato é que
Nós, os seres humanos, temos esses objetivos, as metas, os sonhos, e talvez você terminou o ano e está pensando nesses objetivos, nessas metas, nesses sonhos. É interessante porque o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. É uma carta de esperança aos cristãos no momento mais difícil da história cristã. O imperador Domiciano estava dominando Roma e perseguindo os cristãos. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele antes foi lançado, provavelmente alguns historiadores falam que ele foi lançado dentro de uma bacia de bronze com óleo fervendo. E após os soldados romanos observarem que ele não negava a fé, isso já João com 80 anos, ele é enviado para a ilha de Patmos, a prisão de segurança máxima de Roma, ao norte da Grécia hoje. Um lugar terrível. Mas muitas vezes são nos lugares terríveis da nossa vida que Deus se revela de forma mais poderosa. E se revelou de forma poderosa, dando ao apóstolo João a verdadeira esperança e a motivação que ele precisava para permanecer ali. E foi o livro de Apocalipse. Um livro que trouxe uma inspiração à igreja que tanto sofria naquele momento. E é um livro que inspira a igreja nos dias atuais. Apocalipse não é um livro difícil. Muitas vezes as pessoas têm até medo, né? Não, Apocalipse eu não vou ler, não. Todo crente deveria ler Apocalipse pelo menos uma vez por mês. Porque é maravilhoso. É onde Cristo se revela. Onde Ele revela a sua glória. Onde Ele revela seus planos. Onde Ele revela como Ele irá agir. E onde Ele revela quem realmente governa. Talvez a sua motivação e a sua meta esteja em objetivos carnais, ou às vezes até objetivos que são legítimos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo isso vai passar. O concurso que você está estudando, logo mais não vai valer mais a pena. O carro, a casa, a moto, o corpo, nada disso vale mais a pena. E são objetivos passageiros e momentâneos. Quando a nossa esperança está nisso, isso rapidamente acaba. Isso rapidamente vai embora. E é interessante porque esse sermão, se você vai perceber, que ele é uma série de sermãos que eu já tenho trazido à igreja. Onde nós podemos depositar a nossa esperança. Lembra, eu falei há um mês atrás, mais ou menos, que nós podemos depositar a nossa esperança no presente, porque em Gálatas 4 diz que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma promessa, Jesus está conosco e estará conosco. Nós temos a salvação. Essa é a esperança que nós depositamos no nosso presente. Hoje eu vou falar sobre essa esperança que nós podemos depositar no futuro. E no próximo sermão, no próximo mês, eu vou falar sobre a esperança que nós podemos ter no passado. O cristão é a única pessoa na face da terra que é rodeado de esperança. Quando ele olha para o passado, ele se enche de esperança. Quando ele olha para o presente, ele se enche de esperança. E quando ele olha para o futuro, ele também se enche de esperança. Nós somos o povo mais feliz da terra. E é por isso que as pessoas lá fora não compreendem o cristianismo. Eles só compreendem quando o dia eles entregam a sua vida a Jesus. Aí eles agora eu entendi realmente que isso é bom demais. E eu quero nessa noite falar algumas razões porque nós podemos ter esperança no futuro. Porque nós podemos depositar toda a nossa esperança no futuro. E o primeiro motivo, a primeira razão porque nós podemos ter esperança no futuro, é porque teremos descanso eterno. Olha comigo, versículo 1 e 2 do texto de Apocalipse, que maravilha.
Diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós podemos ver primeiro que nós teremos um lugar, nós veremos um lugar nunca antes visto e um descanso nunca antes desfrutado por nosso corpo. O versículo 1, a primeira parte, fala: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu não sei se você já, com certeza sim, já se esforçou muito. Eu lembro uma vez quando eu fui encher, não sei se em Brasília tem essa expressão, encher laje. Já encheu uma laje? Acordou cedo, umas 7 horas da manhã, e talvez quem participou aqui dos primórdios da igreja tenha enchido laje aqui, tenha enchido coluna. É um trabalho violento. Hoje é mais fácil, hoje tem as bitoneiras aí, né? Hoje tem até os caminhão lá, os jovens vão encher laje, falam: cadê o caminhão para a gente encher laje? Eu falei: não, jovem. Cadê a bitoneira? Não, vão mexer massa. Cimento, areia, água e pedra. E aí quando você trabalha de forma árdua, o seu corpo no final... dois sentimentos enchem o seu coração. Você não vê a hora de ir para a cama. E quando você deita na cama, parece que aquele deitar é um deitar nunca antes sentido. Parece o grande gozo, a grande alegria. Você nunca sentiu aquilo, porque o seu corpo está tão cansado, tão moído, que você, quando descansa, dorme e parece que você nunca dormiu aquele sono. A ideia do apóstolo João aqui, quando ele escreve: vi novos céus e nova terra, é algo maravilhoso. Porque ele tenta descrever com as suas palavras aquilo que ele estava vendo, mas é algo inigualável. A palavra que novos céus e nova terra traz a ideia de que, olha, é algo nunca antes visto na história. Meus irmãos, ele está escrevendo para um público que conhecia Roma. Roma era chamada a capital luz do mundo. Era onde os olhos de toda a população mundial se voltava para Roma. E aí o apóstolo João está falando: meus irmãos, a nossa esperança e o nosso descanso não está em Roma. A nossa esperança e o nosso descanso está no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para os seus eleitos. Talvez você está se matando de estudar, e não é errado, para passar num bom concurso, pensando: quando eu passar nesse concurso, eu encontrarei descanso. Quando eu passar na faculdade, eu encontrarei descanso. Quando eu comprar a minha casa, eu encontrarei descanso. E o que o apóstolo João está falando, que o verdadeiro descanso para a nossa alma, para o nosso coração, está no novo céu e na nova terra. Então, não deposite a sua confiança, não deposite a sua esperança em Roma. Sabe por quê? Muitos governam Roma. Muitos governam Roma. Mas o Senhor não governa Roma. O Senhor governa toda a terra, todo o universo. E ele sabe o que ele poderia fazer? E ele tinha poder para isso. Que na verdade é o pensamento judeu sobre a escatologia judaica. É a escatologia, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, que Deus vai lá e vai reformar a terra aqui assim e tal, e aí Deus vai tirar os reis da terra e todos, e aí vai reinar, no caso da escatologia judaica, o Messias vai reinar, mas tudo vai ser igual, assim, esse mundo é igual, a diferença é que o rei estará governando em Jerusalém. Não é isso. Para os seus eleitos, Deus está formando, Deus está criando novos céus e nova terra.
Algo que nos chama muita atenção nesse texto é a segunda parte do versículo 1, onde ele fala que o mar já não existe. Os teólogos batem cabeça para tentar desvendar o que o apóstolo João está querendo dizer com isso. Existem duas linhas. A primeira linha é a linha literal, que vai dizer realmente que no novo céus e na nova terra, o mar não existirá. Às vezes me dá um pouco de tristeza, mas só um pouquinho. Mas depois passa por causa do meu coração incrédulo. Fala, que bobeira pensar nisso. Porque o mar é lindo. O mar é algo maravilhoso. Às vezes eu sentava lá em Praia Grande, sentava no banquinho e ficava olhando o mar, aquela infinitude de água. Aí quando eu olhava esse texto, eu falava, nossa, mas o mar não existe. Não tem problema, sabe por quê? Porque existem coisas mais lindas no novo céu e na nova terra do que o mar. E uma outra interpretação vai dizer que a ideia desse mar não existir está ligado com... Você não precisa abrir, tá? Êxodo capítulo 38, versículo 8, 2 Crônicas capítulo 4, versículo 2, vai dizer que durante a construção do tabernáculo e durante a construção do novo templo, havia uma bacia de bronze onde os sacerdotes e os levitas se purificavam antes de fazer seus atos cerimoniais. Aquela bacia, ela representava o ato de purificação do sacerdote e do levita. E ela era chamada Grande Mar. Eu gosto dessa interpretação. Porque a ideia de que não existirá mais uma bacia cerimonial. Mas sabe o que realmente importa nesse texto aqui? É de que tudo será novo, tudo será belo e tudo será perfeito. Pensa no lugar mais bonito que você já viu. Às vezes, quando eu vou trabalhar aqui no Windows, ele coloca umas fotos bonitas, né? Antes de você trabalhar com ele. Mas não se equipara àquilo que Deus vai fazer, porque tudo será novo. Tudo será maravilhoso. Tudo será belo. As más lembranças não mais afligirão o nosso coração como um dia afligem. Talvez o seu coração hoje está castigado, doído. Talvez existem coisas que ainda vêm e perturbam a sua mente. Chegará um dia que não haverá mais essas lembranças. Nós vamos até chegar mais para frente no texto. O versículo 2 nos traz uma identidade maravilhosa. Ele vai dizer assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É tão maravilhoso porque Jerusalém é o referencial de culto para o judeu. E aí ele está falando aqui que haverá um novo referencial de culto, e nós vamos ver mais para frente quem é esse referencial. A nova Jerusalém, por si só, não será mais o símbolo de culto nosso, ou do culto judeu, no caso, na época que João escrevia. Será algo novo, será o lugar da morada do nosso Deus, do nosso Salvador, a morada dos santos. Eu fico imaginando esse grande dia. Meus irmãos, pensa comigo. Milhões e milhões de crentes de todas as eras, de todo o período histórico, juntos, reunidos, cantando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não haverá coral igual a esse. Não vai precisar de louvor, não vai precisar de guitarra, não vai precisar de violão, não vai precisar de bateria. Não. Todos nós cantaremos em louvor, honra e glória ao nosso Deus.
Só isso aqui eu já podia ir embora. Só esses 2 versículos aqui já transbordam o meu coração e tenho certeza que transbordam o seu coração também de alegria. Mas o texto não termina aí, porque nós teremos descanso eterno, tudo será feito novo, mas tem mais coisa que o Senhor há de fazer. Viveremos para sempre na presença desse eterno. Então, no primeiro ponto, nós teremos descanso para a nossa alma, e agora nós viveremos para sempre na presença desse eterno. Olha comigo o texto, os versículos 3 e 4 na sua Bíblia. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, porque ele é o cumprimento da promessa de Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Ele é o cumprimento da promessa de Levítico, capítulo 26, versículo 11. Do desejo, do anseio, da vontade de Deus de estar no meio do seu povo. Quando nós nos deparamos com o texto lá de Êxodo, capítulo 33, versículo 3, versículo 7, também acontece algo muito triste. Nos capítulos anteriores, em Êxodo, capítulo 25, de 8 a 9, Deus ordena a construção do tabernáculo, e ele vai falar: olha, eu vou habitar no meio do povo através do tabernáculo. Fala para Arão, fala para os sacerdotes, vão e construam o tabernáculo. Ele levanta uma série de ofertas, ele levanta pessoas capacitadas em ouro, em prata, em bronze, em costura, para construir o tabernáculo. E Deus fala: eu vou habitar no meio do povo. Só que aí vem Êxodo capítulo 33. O povo ergue um bezerro de ouro. E aí Deus fala: não dá. Eu não vou mais habitar no meio desse povo. Eu não quero mais estar no meio desse povo. Eu não estarei mais ali na presença daquele povo. E aí vem o clamor de Moisés falando: Deus, não nos faça sair a tua presença, senão eu não vou nem sair daqui. E Deus faz um acordo com Moisés. Moisés constrói a tenda do encontro, e se você ler lá o versículo 7, se não me engano, do capítulo 33, vai dizer que Moisés constrói essa tenda longe do arraial dos israelitas. E por misericórdia de Moisés, Deus se encontra com Moisés, não agora no tabernáculo mais, mas ele vai se encontrar lá na tenda do encontro com Moisés. Porque ele não quer mais habitar com aquele povo. E aí, quando nós lemos esse texto, algo se faz novo. Algo se faz novo, meu irmão, sabe por quê? Porque o texto vai dizer lá no versículo 3, eis quem? Eis o quê? O tabernáculo de Deus. Com quem? Com quem? Com os homens. Deus novamente habitando no meio do seu povo, o cumprimento dessa promessa que nós vemos lá em Ezequiel, que nós vemos lá em Levítico, se cumprirá nesse novo céu e nessa nova terra. Deus não irá mais se apartar do seu povo, nós estaremos com Ele juntos. E é interessante porque quando nós olhamos o Novo Testamento, nós sabemos que o tabernáculo, ele simplesmente é um tipo de Cristo, ele representa a Cristo. Então o que esse texto está querendo dizer para nós é que o próprio Cristo, o Rei crucificado e que ressuscitou dentre os mortos, estará no meio de nós. Meu irmão, não existe algo mais maravilhoso. Cristo estará no meio do seu povo.
Glória a Deus. Amém. Ele estará no meio de nós. Imagina o apóstolo João lá, todo queimado de óleo, sofrendo naquela prisão. E a visão que ele tem, os olhos dele olhando para o futuro e dizendo, vai valer a pena, porque um dia eu estarei junto com ele, e nunca mais eu vou me apartar desse Jesus. É por isso que quando os santos acabam falecendo na nossa igreja, é um momento de separação, mas é um momento de alegria, porque nós choramos aqui, mas ele vai se alegrar lá. Não sei quem já foi num enterro, às vezes de outra religião, você vê a desesperança, você vê o desespero, porque vem a incerteza, vem a dúvida, mas o cristão não. O cristão celebra, porque aquele santo que morreu, ele chegou ao fim da jornada. Como diz o cântico, além do rio, ele atravessou o rio e chegou na outra margem. A gente fica dando tchau, fala, espera aí, eu estou chegando, espera por mim. É maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Se esses textos não trazem alegria e perspectiva, e expectativa, e desejo, e vontade de viver a vida cristã de forma mais ardente, não sei mais o que vai fazer. É interessante porque a expressão que o apóstolo João usa, na parte B do versículo, onde fala que Deus habitará com eles, é uma expressão muito parecida com Mateus capítulo 1, versículo 23, que é o cumprimento da promessa de Isaías capítulo 7, versículo 14, onde vai dizer que o nome do Messias seria Emanuel. É muito parecido as expressões. Emanuel, o que é mesmo? Deus conosco. É tão sublime quando nós olhamos isso. E o texto podia terminar aqui, mas não termina. Ele continua dizendo que o que acontecerá nesse encontro? O que vai acontecer quando nós estivermos ali juntos com esse Deus, com esse Jesus, com esse Messias, com o nosso Salvador? O versículo 4 nos revela algo fantástico. E diz, e lhe enxugará de quê? Dos olhos toda. Esse texto, meus irmãos, cada pedacinho, é que não há tempo, mas cada pedacinho dele tem porções tão especiais. Porque quando o texto está dizendo enxugará dos olhos, o apóstolo João usa um tipo de futuro que traz uma convicção real e verdadeira aos seus leitores, que estavam passando por um momento de grande perseguição. É como se o apóstolo João estivesse dizendo para eles, olha, tenha plena certeza que vai chegar o dia em que o próprio Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. E tem outro fator mais interessante. Essa palavra que está aí, toda, uma pequena partícula no grego, faz muita diferença. Porque não é um toda no sentido genérico. Como, por exemplo, falar, eu amo todos vocês. Mas a gente sabe que nós temos pessoas que nós temos mais afinidade, menos afinidade. É normal.
Mas essa palavra aqui traz a ideia de que cada lágrima derramada, Ele conhece, Ele sabe e Ele vai enxugar. Sabe aquele choro, sabe aquele pranto que só você e Deus sabe? Sabe aquela apunhalada nas costas que você levou essa semana? Eu conversando com uma pessoa, a pessoa foi lá e tchaf, deu aquela, eu perguntei uma coisa, a pessoa não deveria estar num bom dia. Perguntei uma coisa pelo WhatsApp, a pessoa foi lá e tchá, aquela apunhalada nas costas, sabe, deu aquela dor. Fiquei pensando, por que falar desse jeito? E comecei a orar pela pessoa. Aí respondi, aí outra pessoa foi lá e deu uma machadada nas costas, terminou o serviço assim, ó, pá! E eu lembro que aquilo doeu, aquilo machucou. E eu comecei a orar e falar, Deus, tem misericórdia de mim e me ensina a amar. Eu quero amar, mas Deus viu a lágrima. Deus vai enxugar. Sabe aquela dor que você sentiu? Aquela perda? Ele vai enxugar. Eu lembro quando Renata... A Giovana é um milagre, depois eu posso até contar a história. Um milagre de Deus. Mas eu lembro quando nós perdemos o João Lucas, o primeiro bebê. 6 anos, sonhando. De repente a Renata chega com a barriga, dizendo assim, mais ou menos. Que isso, mais ou menos? É porque o exame acusava uma gravidez, mas não tinha ainda certeza total, completa, sabe? Depois a Renata pode explicar, não sei como é que funciona isso. E eu lembro que a gente começou aquela luta, e orando, e falou, Deus, misericórdia, tem misericórdia. Depois de algum tempo, o João acabou indo para os braços do pai. Eu lembro que eu e a Renata sentamos naquela cama e a gente não conseguia nem falar. A gente só chorava. Era uma dor muito, muito dura, difícil. E eu lembro que Deus me deu esse texto. Meu coração teve paz. Porque Ele disse, eu vou enxugar, filho, essa lágrima. Ele vai enxugar. Ele sabe de cada uma delas que foram derramadas. Todas, todas, todas. Ele, como diz Hebreus, é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele se compadece, ele sabe. E o texto não termina aí. Podia terminar. Porque nós vimos aqui coisas maravilhosas. Mas o texto, ele continua. E o terceiro motivo pelo qual nós podemos ter esperança no futuro é porque nós iremos presenciar a revelação de quem é o eterno Deus. Nós iremos presenciar iremos iniciar o processo de conhecimento dessa totalidade de quem é Deus. Nós precisaremos da eternidade inteira para conhecermos esse Deus, mas nós iremos começar a conhecê-lo sem nenhum tipo de véu. Olha só o que diz o versículo 5 a 7. Acompanha comigo na sua Bíblia. Ele vai dizer assim, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Nós já começamos aqui a vislumbrar algumas facetas da pessoa desse Deus e desse Cristo. E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui se encontra no versículo 7, quando ele fala que Ele é quem está assentado no trono.
Essa é uma referência maravilhosa, porque nós podemos nos lembrar de Isaías capítulo 6. A mesma pessoa que João está vendo assentado no trono, é a mesma pessoa que está lá sentada no trono de Isaías capítulo 6, o qual os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa expressão, aquele que está assentado no trono, traz uma grande verdade. Porque o tipo de tempo usado aqui mostra para nós que, primeiro, o trono sempre esteve ocupado. Esse Deus que está assentado no trono nunca deixou o trono vazio. O que ele está querendo dizer para nós é que ele tem o controle do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, quando as coisas não saem da maneira como a gente achou que iria sair, sabe o que o crente faz? Ele murmura, ele reclama, ele dá glória a Deus. Porque quando as coisas não saem da maneira como a gente acha que deve sair, isso só demonstra que Deus é quem está no controle das nossas coisas e não nós. É isso. O trono nunca esteve vazio, ele está assentado nesse trono. Você e eu muitas vezes achamos que o trono está vazio, que Deus não está olhando para nós, que Jesus não está vendo o que está acontecendo. Mas não. Nunca. Jamais. Em nenhum momento. Não pense isso. O trono não está vazio. Meus irmãos, isso aqui para a igreja perseguida tem um impacto fantástico. Porque eles estavam sendo perseguidos pela mão de um imperador. Eles estavam sendo mortos, torturados, pela mão de alguém que deveria guardar as suas vidas. E pela mão de alguém o qual Deus mesmo o estabeleceu no trono, porque Romanos capítulo 13, versículo 1, vai dizer que toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Toda. Sabe aquele toda que nós lemos aqui? É o mesmo toda. Quer autoridades que sejam boas ou ruins, Deus é quem determina. E aí, o que o apóstolo está dizendo para a igreja, aliás, o que Jesus está dizendo para a sua igreja naquele tempo, e que Jesus está dizendo para nós no nosso tempo, é que o trono não está vazio. É interessante porque o texto continua com um adendo, porque ele vai dizer assim, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. É como se a pessoa que está dizendo para escrever essas coisas colocasse um carimbo. Pá! A gente não tem tempo para explanar, mas é a ideia de que você pode confiar. É uma certidão que você não precisa temer, ela é válida. As palavras de quem está dizendo essa profecia têm o selo de aprovação daquele que é fiel e daquele que é verdadeiro. Porque quem traz o selo de fidelidade e de veracidade a essa palavra é quem na sua essência é fiel e verdadeiro. Eu jurei fidelidade à minha esposa no dia que eu me casei. Mas eu sou homem, pobre e pecador. Eu jurei ser verdadeiro à minha esposa na época que eu casei. E se não for Cristo na minha vida, se eu for depender de mim, coitada dela.
Eu não posso dar o selo de fiel e verdadeiro, mas quem está assentado no trono te dá esse selo. O selo de fidelidade e de veracidade. E aí o texto continua no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Duas expressões nos chamam a atenção. Primeiro, essa expressão, eu sou, o qual João, no seu evangelho, usa por várias vezes. Ele vai dizer que Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Que mais? Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo, eu sou a água, enfim. Essa expressão, eu sou, ela também vai se remeter lá ao chamado de Moisés, se eu não me engano, em Êxodo, capítulo 3. Vocês lembram quem aparece lá no texto? De Êxodo, capítulo 3, verso 14. A sarça começa a arder, Moisés começa a olhar aquela sarça. E aí, Moisés, naquele diálogo com o próprio Deus que faz queimar a sarça, Deus se revela para ele dizendo: quem é você? Moisés pergunta. E Deus fala: eu sou, eu sou. Eu sou quem sou. Eu sou Yahvé. Quem está dizendo essas palavras para nós em Apocalipse é o próprio Yahvé. Cristo se revelando como sendo esse próprio Yahvé que falou com Moisés. É esse Cristo que estará conosco, que nós o veremos face a face. Nós veremos o próprio Deus, o Deus encarnado. O Deus que se humilhou, como diz Filipenses capítulo 2. O Deus que deixou a sua glória e por toda a eternidade estará marcada com os cravos. Aquele que nos amou e nos amou primeiro. É esse Deus aqui. É esse Deus aqui. E é interessante a expressão usada aqui, dizendo que Ele é o alfa e Ele é o ômega. E Ele mesmo explica o que a expressão quer dizer. Eu achei muito fantástico hoje o louvor cantar um cântico da época da minha conversão. Eu denunciando quanto a minha idade aí. Na época da minha conversão, esse cântico era sucesso. Oh, alfa, ômega. Isso era o top que tinha. Isso era o que tocava nas rádios. Na minha época. Ele é o princípio e o fim. Sabe o que ele está querendo dizer? Que ele é o mesmo Deus de Gênesis. Sabe? A primeira expressão, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que diz lá? No princípio, criou Deus céus e terra. Ele está dizendo para a igreja o seguinte: eu sou, igreja, imutável. Eu não mudo. Eu sou o mesmo. Hebreus, capítulo 13, se eu não me engano, vai dizer que Cristo não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Meus irmãos, eu mudo. Nesse exato momento eu estou mudando. Eu estou transpirando aqui. Minhas células estão criando suor. Eu já estou mudando. Eu já não sou mais o mesmo que entrou por aquela porta. Você também não é. Quando você olha aquelas fotos antigas, você fala: nossa, eu era tão bonito antes. Eu não era tão gordo. Eu não era tão magro. Eu não tinha cabelo branco. As mulheres falam: não tinha aquele pé de galinha aqui, né? Essas coisas não pode falar, não. Quando a gente olha a mitologia grega, a mitologia egípcia, quando a gente olha o panteão romano, nós vemos deuses extremamente emotivos.
que balançam conforme a motivação. Uma hora eles amam a humanidade, outra hora eles querem destruir a humanidade, uma hora eles querem criar uma coisa, outra hora eles querem fazer outra coisa. Mas Jesus, a quem nós cremos, Ele é imutável, não há sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele vai cuidar de você como cuidou ontem. Ele está cuidando de você como Ele cuida hoje. E Ele vai cuidar e está preparando o seu futuro. Esse é o Deus. E é por isso que nós podemos depositar toda a nossa esperança em Jesus. Se você coloca o seu dinheiro na bolsa, vou colocar na Petrobras. Aí vem a crise. Pá. Eu vou investir em dólar. Aí dólar, daqui a pouco. Pá. Eu vou comprar imóveis. Vou comprar terreno, vou construir. Vou depositar minha esperança em Jesus. Como diz o cântico, nele a gente pode confiar. Quando você não dá o seu dízimo, você está dizendo que Jesus não é confiável para guardar as suas finanças. É duro, né? Poxa, pastor. Quando eu não sou dizimista, eu estou dizendo, Jesus, o Senhor muda demais. Eu tenho investimentos melhores do que a aplicação no reino. Nele a gente pode confiar. E eu quero encerrar com o maravilhoso versículo 7. Que vai dizer, o vencedor. Novamente um futuro herdará que nos dá certeza absoluta de que nós podemos confiar. O vencedor herdará estas coisas. O quê? Todas as coisas que foram ditas nos versículos anteriores. E ele ainda diz, eu lhe serei Deus. E ele me será o quê? Escravo? Mordomo, empregado, ele me será filho. O versículo anterior vai dizer que nós podemos beber dessa água. E essa água é a água da salvação, é a eternidade. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, você que entregou a sua vida já a Jesus, você pode ter a plena convicção de todas essas coisas que eu disse. Porque não sou eu que disse, é a palavra dele. Você pode depositar toda a sua esperança nesse Deus. Toda a sua esperança nesse Jesus. Mas a vida está difícil, está tão complicada. Mas você está confiando em Jesus. Ele não muda. Agora, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus, eu não tenho uma notícia muito boa. Porque o versículo 8 vai dizer, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas você pode ter a sua esperança hoje em Jesus. E beber dessa fonte. Beber completamente dessa fonte. Feche seus olhos. Vamos orar. Talvez você tenha depositado a sua confiança em homens. Talvez você tenha depositado a sua confiança no seu estudo e no concurso, na faculdade, na casa, no casamento, na igreja, no pastor. Tudo isso é bom e não é pecado.
mas é mutável. É mutável. Jesus é imutável. Você pode confiar. E o meu desafio para você nessa noite é não mais viver por causa das circunstâncias. Minha fé é boa porque Jesus está me abençoando. Minha fé está firme porque tudo está dando certo. Não, a partir de hoje, você vai tomar uma decisão, como eu tomei essa decisão durante esse mês. Eu falei, eu não quero mais caminhar de acordo com as circunstâncias. Eu vou pegar o meu barco, vou me lançar ao mar e falar, Jesus, sopra o teu vento para onde o Senhor quiser. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Me envia para onde o Senhor quiser me enviar. Eu vou sentar aqui no meu banquinho e vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. Até o dia em que eu chegarei no Porto Seguro. Eu não sei o caminho do Porto Seguro, mas Ele sabe. Você não sabe o caminho do Porto Seguro da sua vida, mas Jesus sabe. Deixa Ele conduzir então. Deixa Ele pegar o leme do seu barco e conduzir a sua vida. Até aquele dia em que os céus irá se abrir. E a igreja vai dizer pela última vez, Maranata. Será a última vez, porque os céus irá se rasgar. E nós iremos ver o nosso Redentor rompendo os céus. Com toda a sua glória e majestade, com os santos, com os anjos, e será a última vez em que nós iremos dizer Maranata, porque Ele retornou. Ele retornou.